Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição. Nós estamos sempre de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia, ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é sexta-feira, 26 de julho de 2019. Mensagens atribuídas a Deltan Dallagnol sugerem que o procurador da República foi pago por palestra em empresa citada na Lava Jato. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, que teve acesso a novos trechos das conversas entre integrantes da operação, ele recebeu R$33 mil da empresa que havia sido mencionada por um delator. Segundo os trechos divulgados pelo jornal, a empresa citada em um chat dos procuradores em março de 2016 é a Nelway, do setor de tecnologia. Além de participar do evento remunerado, 2 anos depois, Deltan teria aproximado integrantes da Procuradoria e representantes da Nelway para viabilizar o uso de produtos dela na operação. Em resposta à Folha, Deltan explica que antes de dar palestra remunerada para a empresa, não teve conhecimento de que ela já havia sido citada na Lava Jato. O procurador também prestou esclarecimentos hoje em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. E veja também. Com mais autoridades entre alvos, Polícia Federal planeja preservar material hackeado até decisão da Justiça. Procuradores da Lava Jato anunciam a devolução de R$424 milhões à Petrobras e garantem que o trabalho da Força Tarefa contra a Corrupção continua. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, promete antecipar julgamento sobre investigação com dados do COAF. Em Brumadinho, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que vai lutar por vítimas do rompimento da barragem da Vale, mas defende a importância da mineração para o estado. Em crise, governo de Nicolás Maduro financia Foro de São Paulo e divide venezuelanos. Com competições em andamento, Jogos Pan-Americanos de Lima começam oficialmente nesta sexta-feira. Essas e outras notícias você acompanha no Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou que a Polícia Federal vai comunicar todas as vítimas dos hackers presos na última terça-feira. De Brasília, Antônio Maldonado. Todas as pessoas que tiveram o celular invadido pelo grupo de hackers preso na terça-feira serão identificadas e comunicadas. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi um dos principais alvos do ataque. A Polícia Federal acredita que cerca de 1.000 pessoas tiveram os aparelhos invadidos pelos criminosos. Dentre elas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. De qualquer forma, segundo Moro, todas as vítimas do hackeamento serão notificadas, sejam elas autoridades ou não. Pelo Twitter, ele afirmou que a vulnerabilidade do sistema foi explorada por aqueles que definiu como hackers criminosos e pessoas inescrupulosas. Na mesma postagem, o ministro da Justiça disse que ninguém foi hackeado por falta de cautela. Ele lembrou que não se exigia nenhuma ação da vítima para que o golpe fosse bem sucedido e que não havia também nenhum sistema de proteção hábil. Moro garantiu que a vulnerabilidade detectada será corrigida e comemorou os resultados da investigação tocada pela Polícia Federal. De acordo com a instituição, os criminosos conseguiram acessar o Telegram das vítimas pela internet após terem acesso à caixa postal delas. Isso só foi possível graças a uma brecha no sistema que permite o acesso remoto aos recados de voz quando uma pessoa liga para o próprio número. É justamente essa falha que a Polícia Federal detectou e que a Anatel deve resolver nos próximos dias. De Brasília, Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro minimizou a informação de que teria tido celulares hackeados. Ainda em Brasília, a gente vai agora para a reportagem de Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele minimizou ontem informações repassadas lá pelo Ministério da Justiça, dando conta de que os celulares do presidente teriam sido hackeados.
Bolsonaro já havia sido orientado a não utilizar telefones convencionais, mas o presidente se recusa a seguir orientação aqui do Gabinete de Segurança Institucional. Disse que não há nada que o comprometa nas mensagens que podem ter sido vazadas e que ele não tem nada a esconder. Ressaltou, no entanto, que é preciso punir os responsáveis. Sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone, então não estou nem um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vou encontrar nada que comprometa, por exemplo, o que estamos tratando com outros chefes de Estado, o tocante à Venezuela, as questões estratégicas para o Brasil. Isso é conversado pessoalmente em nosso gabinete. Perderam tempo comigo. O Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República divulgou nota afirmando que o presidente ele recebeu um aparelho seguro com tecnologia da Agência Brasileira de Inteligência, mas ressaltou que cabe à autoridade usar ou não o equipamento. O terminal de comunicação seguro é móvel, possui funções de comando de voz, troca de mensagens e arquivos, mas o problema é que limita as comunicações entre as pessoas com equipamentos semelhantes e não permite a instalação de aplicativos comerciais. O presidente Bolsonaro ele já avisou que não pretende usar o celular do governo, não. Com isso, os ministros também acabam não utilizando. O Palácio do Planalto evita comentar a investigação e a prisão dos acusados de invadirem celulares de mais de 1.000 pessoas. Segundo o GSI, o inquérito é de responsabilidade da Polícia Federal. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente comemora avanço nas negociações com os caminhoneiros que ensaiavam uma nova greve geral. Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, que está trabalhando para atender as demandas da categoria. Para conter uma nova paralisação, o governo suspendeu nesta quarta-feira a validade da tabela do cálculo do frete, que estava em vigor desde o dia 20. No mesmo dia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que um acordo com os caminhoneiros deve ser fechado na próxima semana. O governo condena a libertação de assassino de brasileira na Nicarágua. O Itamaraty divulgou um comunicado nesta quinta-feira criticando a anistia do militar Pierson Gutierrez Solis, que matou a médica Rainéia Gabriele Lima em 2018. Para o governo brasileiro, a decisão comprova o padrão de sistemática violação das garantias individuais e de direitos fundamentais no país centro-americano. Rainéia residia havia 6 anos na Nicarágua, onde cursava medicina, e ao sair de um plantão em Manágua, foi atingida por um tiro disparado pelo militar. Lava Jato devolve 424 milhões de reais à Petrobras. O valor é referente ao pagamento de parcela dos acordos de leniência realizados com empresas investigadas e que confessaram participação em desvios ocorridos na estatal. De acordo com o Ministério Público Federal, a Petrobras já recebeu 3 bilhões de reais recuperados por meio da atuação do órgão. A cerimônia para a devolução dos recursos à estatal foi realizada ontem em Curitiba. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, prometeu antecipar o julgamento sobre as investigações com dados do COAF. As informações são de Camila Yunes. Nesta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que pretende antecipar o julgamento sobre o uso de dados sigilosos do COAF. O ministro disse que irá conversar com colegas para pautar o tema o mais rápido possível. Até então, o julgamento está previsto para o dia 21 de novembro e a nova data ainda não está definida. Durante evento no Ceará, Toffoli disse que a decisão de paralisar os processos com dados do COAF não inviabilizará futuras investigações. Ele afirmou que a resolução irá apenas orientar as apurações e evitar que elas sejam anuladas por irregularidades. A decisão que eu tomei, ela não é para inviabilizar investigações, muito pelo contrário, ela é para permitir as investigações e impedir que sejam anuladas futuramente. Na última terça-feira, o ministro Dias Toffoli suspendeu as investigações que utilizam dados sigilosos fornecidos por órgãos como o COAF, Receita Federal e Banco Central. Com isso, o Ministério Público terá que solicitar os dados à Justiça.
A decisão foi tomada após uma solicitação da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Toffoli acatou o pedido e alegou que o compartilhamento de dados por parte dos órgãos sem autorização da Justiça pode acarretar em múltiplas decisões divergentes. Em visita a Manaus, Jair Bolsonaro reiterou a importância estratégica da Amazônia para o Brasil, mas não mencionou o desmatamento. Nessa semana, o presidente contestou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre a devastação da floresta. Ele deu, inclusive, a entender que o governo vai exigir acesso prévio aos estudos feitos pelo INPE. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o desenvolvimento sustentável é a melhor saída para o crescimento da região norte. Aqui tem tudo para alavancar o Brasil ao local de destaque que ele bem merece. Temos biodiversidade, temos riquezas minerais, água potável, grandes espaços vazios, áreas turísticas inimagináveis. Temos tudo para alavancar a nossa economia partindo aqui da região amazônica. O presidente da República entregou medalhas a alunos do Colégio Militar da PM do Amazonas que participaram da Olimpíada de Matemática no Japão. O governador do estado, Wilson Lima, sobrevoou a zona industrial de Manaus, ao lado de Jair Bolsonaro, e gravou um vídeo dentro da aeronave. Estou aqui fazendo um sobrevoo com o presidente Jair Bolsonaro. Chegou ainda há pouco aqui em Manaus. Tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela acolhida. A Amazônia é estratégia para o Brasil, tanto é que o mundo está de olho aqui, mas mudou o governo federal, mudou o estadual e a Amazônia é nossa e nós vamos todos trabalhar para que esse estado, essa região maravilhosa, cada vez mais seja integrada ao Brasil e mais nossa. Depois, Jair Bolsonaro e o governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniram com o Conselho de Administração da SUFRAMA, acompanhados do ministro da Economia, Paulo Guedes. No encontro foram apresentados projetos industriais que podem ajudar a criar mais de 3.500 postos de trabalho na Zona Franca de Manaus. A Petrobras aguarda apenas a notificação da Justiça para abastecer os navios iranianos parados no porto de Paranaguá, no Paraná. Vamos ao Rio de Janeiro para mais informações com Rodrigo Viga. A Petrobras aguarda apenas uma notificação da Justiça para fornecer combustível náutico para duas embarcações de origem iraniana que estão paradas há quase 2 meses na costa brasileira. Nesta quinta-feira, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Estatal Brasileira de Petróleo faça o fornecimento do combustível. As duas embarcações estão paradas há mais de 50 dias, quase 2 meses, no porto de Paranaguá, no Paraná, à espera do combustível. A Petrobras se dizia inviabilizada de fazer o fornecimento, com medo de punições e penalidades na Bolsa de Nova York. A empresa tem ações ADRs negociadas no mercado norte-americano e as regras por lá são muito rígidas, muito rigorosas. Prevê, inclusive, punição para empresas que não obedecerem algumas determinações. O Irã está sob sanção dos Estados Unidos e a Petrobras se dizia impossibilitada de fazer negócios com empresas e países sob essa sanção norte-americana. Mas nesta quinta-feira, a interpretação foi diferente do ministro Dias Toffoli, que determinou o fornecimento do combustível. Fontes da Petrobras disseram à Jovem Pan que decisão de justiça é feita para ser cumprida. E com a determinação da Corte Suprema, o risco de alguma penalidade para a Petrobras fica mitigado, fica reduzido. Alguma eventualidade, se ela for acontecer, seria um ônus do Brasil e não da Petrobras, que temia, se fornecesse o combustível sem uma decisão judicial, ficar até mesmo proibida de fechar contratos, negócios com empresas norte-americanas. Do Rio, Rodrigo Viga. E vamos a Brasília agora com José Maria Trindade. Zé Maria, bom dia. As informações aí a respeito dos hackers, desses vazamentos, não param de pipocar, não é mesmo?
Exatamente, Nicole. Muito bom dia a todos. Agora é a curiosidade sobre o conteúdo. O que fazer com este conteúdo, né, que foi retirado pela Polícia Federal dos computadores e dos telefones dos presos por esta invasão dos telefones da República? Existe ali conversa de todo tipo, pessoal, familiar e também de trabalho, né? Ações de governo, ações de decisões jurídicas e também do Congresso Nacional. Afinal, os poderosos estão nesta lista de mais de 1.000 telefones invadidos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um ministro diferente porque a gente vê claramente que ele comanda a Polícia Federal. Daí esta força dele e o acesso às investigações que estão em segredo de justiça. Sigilo. Ministros do Supremo até estranham esta posição do ministro que chegou a conteúdo de nomes hackeados, inclusive sobre o que foi vazado. Este é um assunto muito polêmico e uma bomba atômica, porque ali inclui, veja bem, conversas particulares de vários poderosos, inclusive da Justiça. É um poder muito grande. Daí esse debate de destruir, não provas, mas este conteúdo que não está sendo investigado. A defesa do ministro Sérgio Moro é de destruição, mas a decisão, segundo alerta a própria Polícia Federal, será da Justiça. Por enquanto, está nas mãos do juiz da 10ª Vara Federal daqui de Brasília, Valisney Oliveira. Então, esse é o grande debate, o que fazer com este conteúdo. Mas olha, Michele, eu te asseguro que os políticos não estão assustados, não. O presidente Jair Bolsonaro saiu na frente e disse que só se fosse muito inocente para acreditar que estas mensagens não estariam sendo seguidas e não poderiam ser vazadas, né? Zé, isso que eu ia te falar, né? Eu ia te perguntar, na verdade, porque autoridades dos 3 poderes acabaram sendo hackeados, segundo aí informações do Ministério da Justiça, e queria saber como é que os deputados e senadores estão, embora a gente esteja aí num período de recesso do Congresso, mas como que está o clima por aí com esses políticos? Não tem ninguém indignado com relação a conteúdo, porque todos estão vacinados, todos sabem exatamente que não se trata de assunto secreto, de assunto ilegal através de telefone ou através de mensagens. Todos sabem. Essa é uma máxima da política e muito antiga. Tancredo Neves já dizia lá atrás, quando existiam apenas os telefones fixos, né, que é aqueles ligados a um fio, os telefones antigos, pretos, ele já dizia que telefone em política era para marcar um encontro e mesmo assim em local errado, para despistar os adversários, ou seja, todo mundo sabe que todo mundo escuta muito as conversas dos adversários. E agora a situação ficou mais complicada porque, além dos telefones, existem as comunicações aí através de mídias sociais, grupos e tal. Mas isso é um assunto muito sério até fora da política, porque todas as constituições, elas estão ali considerando que as comunicações pessoais, né, desde cartas e tal, elas são invioláveis. Falta agora esse entendimento, esta ligação que por enquanto é apenas uma ideia de ligar uma carta que é inviolável a uma mensagem de WhatsApp ou de Telegram, né? Então, a distinção é exatamente esta. E neste momento, o Congresso já está mesmo preocupado em fazer uma ligação direta e fazer uma criminalização desse tipo de invasão. Uma criminalização maior, porque já é crime, né? Esses hackers, eles serão penalizados fortemente, inclusive pela Lei de Segurança Nacional. Já tem muito jurista dizendo que isso pode ser enquadrado como realmente um início ali de um processo até de terrorismo, porque provocou o terror na República. 1.000, inclusive, poderosos aqui invadidos nas suas contas pessoais, né? Pois é, Zé. E deve mudar alguma coisa na comunicação, principalmente do governo, depois desse ataque aí em massa, né, a mais de 1.000 pessoas, incluindo autoridades? Há um certo constrangimento ali no Gabinete de Segurança Institucional, que cuida exatamente da informação. Esse é um bem precioso. Dizem que a informação vale mais do que canhão. O Brasil tinha comunidades dispersas de informação nas forças, né, aeronáutica,
Marinha e Exército, Polícia Federal e Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, que valoriza muito o serviço de inteligência, ele meio que centralizou no Palácio do Planalto, nas mãos do general Heleno, do ministro general Heleno. E agora há um constrangimento porque eles estavam prevendo esse tipo de invasão, que é considerada tosca, mas que funcionou. Acabou chegando a celulares aí dos poderosos, né? Mas a ideia é a seguinte: o governo já possui um meio seguro de informação. Foi iniciado logo depois daquele episódio lá do vazamento dos e-mails da Presidência da República, e-mails da ex-presidente Dilma. Aí o governo entendeu que tinha que criar um meio próprio de comunicação, se criou a internet própria e um meio próprio de comunicação. Mas a tecnologia evolui muito, é preciso correr atrás todos os dias. Obrigada, Zé, pelas informações. Um ótimo fim de semana para você e a gente se encontra na segunda-feira. Muito bem, sextou, Nicole. Muito obrigado, muito bom dia a todos. E o assunto agora é saúde. O número de brasileiros obesos voltou a subir em 2018. Quem tem os detalhes é o repórter Vitor Brown. O número de brasileiros obesos voltou a subir em 2018 e atingiu o maior patamar dos últimos 13 anos. A conclusão é de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde e divulgada nesta quinta-feira. Segundo o governo, o índice de obesos, que desde 2015 estava estagnado em 18,9% da população do país, aumentou no ano passado e chegou a 19,8%, maior nível já registrado desde 2006. Apesar do avanço da obesidade, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, diz que os brasileiros estão adotando hábitos mais saudáveis. Consumo reduzido de refrigerantes e sucos artificiais. Temos aumentado o consumo na população brasileira de frutas e hortaliças, um aumento na prática de atividade física e também a redução do hábito do tabagismo. Além do aumento do número de obesos, o total de brasileiros com sobrepeso também subiu. 55,7% da população está acima do peso ideal. Outro alerta feito pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, é para o aumento do uso abusivo de álcool entre as mulheres. Ele se mantém estável na população em geral, mas cresce em mulheres na ordem de 43%. É considerado consumo abusivo 4 ou mais doses para mulher, 5 ou mais doses para homem, numa mesma ocasião nos últimos 30 dias. Segundo o Ministério da Saúde, as informações colhidas na pesquisa são úteis para a prevenção e controle de outros problemas de saúde relacionados ao excesso de peso, como a hipertensão e o diabetes. No levantamento foram feitas 52.395 entrevistas entre fevereiro e dezembro do ano passado nas 26 capitais de estados e no Distrito Federal. Para definir em qual categoria o cidadão se enquadra, foi usado como critério o IMC, Índice de Massa Corporal, que é resultado do peso dividido pela altura ao quadrado. Sempre que o número fica entre 25 e 30, é constatado sobrepeso. Se ficar acima de 30, o paciente é considerado obeso. Agora são 10 horas e 27 minutos e a gente vai para um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas.
Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica mente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10h31. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teme que a Petrobras sofra sanções dos Estados Unidos se abastecer as embarcações iranianas paradas no porto de Paranaguá. Quem traz esse destaque é o repórter Matheus Meirelles. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teme que a Petrobras sofra sanções dos Estados Unidos se abastecer 2 navios iranianos que continuam atracados no porto de Paranaguá, no Paraná. As embarcações chegaram ao local no início de junho e não podem retornar, pois a estatal se negou a fornecer combustível. Apesar da preocupação, o chanceler defendeu a determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para que a petroleira abasteça os cargueiros. Durante reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, Araújo expôs o temor. Nós havíamos chamado a atenção para o fato de que, por determinadas ações, a Petrobras, no caso, poderia realmente estar sujeita a prejuízos nas suas atividades nos Estados Unidos, né? Então, isso continua sendo o caso, né? Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro já havia dito que o governo informou a empresas sobre a possibilidade de problemas relacionados ao Irã. De acordo com a Petrobras, ao fornecer óleo aos navios, a própria companhia estaria sob risco de sofrer penalidades. A crise começou em maio do ano passado, quando o presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear. O clima de tensão tem se intensificado nos últimos meses, com troca de acusações entre os dois países. Nesta quinta-feira, milhares de porto-riquenhos foram às ruas celebrar a renúncia do governador Ricardo Rossello. Larissa Coelho. Porto-riquenhos celebraram nesta quinta-feira a renúncia do governador Ricardo Rossello. A comemoração acontece após 2 semanas de protestos pelo vazamento de comentários ofensivos do político sobre mulheres, homossexuais e vítimas do furacão Maria. Após a divulgação da renúncia, centenas de pessoas vibraram diante da Casa de Governo em São Juan. Esta é a primeira vez que um líder de Porto Rico se compromete a deixar o cargo antes do final do mandato. O cantor Ricky Martin, uma das vítimas das ofensas de Rossello, comemorou a saída do político, mas pediu cautela aos porto-riquenhos. Vamos estar bem atentos. Hay mucho por hacer ahora. Ahora es que tenemos que empezar a trabajar. Apesar das festividades, muitos ainda temem pelo futuro do cargo, que será assumido pela secretária de Justiça, Wanda Vázquez, considerada próxima do governador.
Na Europa, países registram novos recordes de altas temperaturas. Na Holanda, os termômetros marcaram 41,7 graus nesta quinta-feira. Bélgica, França e Inglaterra também atingiram as máximas históricas de temperatura. A onda de calor na Europa é atribuída a um sistema de alta pressão que atraiu o ar do deserto do Saara para o continente. Estados Unidos impõem sanções econômicas a pessoas ligadas à ditadura venezuelana. Foram 10 sancionados ao todo, incluindo 3 enteados do ditador Nicolás Maduro. O grupo é acusado de formar uma quadrilha para superfaturar contratos com o governo. Eles teriam atuado com a construção de casas, alimentação subsidiada e até com a compra de ouro de garimpeiros. Segundo o Tesouro norte-americano, o líder da quadrilha é um colombiano. Com a medida, os sancionados não terão mais acesso ao sistema bancário dos Estados Unidos. Pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil crescem 245% em um ano. Em 2018, foram feitas 61 mil requisições por pessoas do país vizinho. Em 2017, o total de solicitações foi de menos de 18 mil. As informações são do relatório Refúgio em Números, divulgado pelo Ministério da Justiça. E centenas de imigrantes desapareceram após um novo naufrágio no mar Mediterrâneo. Renan Porto. Um barco que transportava imigrantes sobre o mar Mediterrâneo naufragou nesta quinta-feira, deixando 115 desaparecidos. Caso as mortes sejam confirmadas, o naufrágio pode ser considerado o mais letal desde o início do ano. O número foi divulgado em um comunicado feito pela Marinha da Líbia, que ainda confirmou que outros 134 imigrantes foram resgatados e um corpo foi recuperado. O naufrágio aconteceu nas proximidades da cidade líbia de Homs, localizada a 120 quilômetros da capital Trípoli. O país é um dos principais pontos de partida para quem tenta cruzar o Mediterrâneo com destino à Europa. De acordo com a Marinha, a embarcação era de madeira e transportava 250 migrantes, entre eles crianças e mulheres. O comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, afirmou em seu Twitter que essa é de fato a pior tragédia de 2019 no Mediterrâneo. A estimativa das Nações Unidas é que pelo menos 426 pessoas morreram tentando atravessar o mar desde o início do ano. O último naufrágio aconteceu no começo de junho na Turquia e deixou 60 mortos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos orientou nesta quinta-feira que a pena de morte seja retomada pelo governo federal. A decisão encerra quase 2 décadas em que as execuções não eram realizadas. O governo federal não executa um preso desde 2003, embora os promotores ainda busquem a pena de morte em alguns casos, como a de Dzhokhar Tarzanaev, responsável pelo atentado à bomba na Maratona de Boston em 2013. Por meio de nota, o secretário de Justiça, William Barr, afirmou que a legislação foi aprovada pelas 2 casas do Congresso norte-americano e foi assinada pelo presidente. Barr disse ainda que o país deve às vítimas e às famílias delas a execução dos condenados. 5 mortes já foram agendadas para dezembro e janeiro. De acordo com o Departamento de Justiça, todos esses condenados cometeram crimes contra as pessoas mais vulneráveis da sociedade, crianças e idosos. O primeiro que será executado em 9 de dezembro é Daniel Lewis Lee, que matou 3 pessoas de uma mesma família, entre elas uma menina de 8 anos. O segundo será Lesmond Mitchell, que matou uma avó de 63 anos e a neta dela de 9. O próximo da lista é Wesley Ira Purkey, que estuprou uma jovem de 16 anos e depois a assassinou violentamente. Alfred Bourgeois foi condenado à morte por estuprar e matar a própria filha, de 2 anos. O último que será executado em 15 de janeiro do ano que vem será Dustin Lee Honken. Ele matou 5 pessoas, entre elas um menino de 10 anos de idade. De acordo com o Departamento de Justiça, a injeção letal composta por 3 drogas, que é usada atualmente, será substituída por outra, com uma única droga, o pentobarbital. Vamos agora ao destaque do nosso correspondente em Londres, Ulisses Neto. Ulisses, de onde você fala hoje?
Hoje eu falo da cidade de Cork, é a segunda maior cidade aqui da Irlanda. Como a capital Dublin já está saturada, né, por multinacionais de tecnologia, Cork recebe também grandes investimentos internacionais neste momento. As sedes europeias de empresas como Apple, Dell, também Airbnb, só para citar algumas que têm suas representações europeias, suas sedes europeias aqui em Cork, todas atraídas, é claro, pela política muito agressiva de impostos da Irlanda. Mas a preocupação dessa ilha vizinha da Grã-Bretanha no momento é mesmo com a troca de comando em Londres, com o novo governo britânico. Porque ontem Boris Johnson se manifestou no parlamento pela primeira vez como primeiro-ministro, né, na Câmara dos Comuns, e ressaltou que não vai aceitar uma solução para o Brexit que envolva o chamado backstop, que é uma espécie de seguro negociado pela Theresa May, a antecessora dele, com a União Europeia, para evitar a implementação de uma fronteira física entre a República da Irlanda, de onde eu falo, e a Irlanda do Norte, que é um pedaço aqui do território da ilha da Irlanda, mas que pertence à Grã-Bretanha. A União Europeia já avisou Boris Johnson que não pretende renegociar nada, que o melhor acordo possível é o que já foi discutido com Theresa May. Mas Boris Johnson acha que pode fazer uma renegociação nas próximas semanas, vai aproveitar o recesso de verão que iniciou hoje no Parlamento Britânico para conversar com os burocratas de Bruxelas e tentar encontrar uma solução que não traga este chamado backstop. Ele diz também que não aceita nenhuma alternativa que dê condição especial para a Irlanda do Norte, porque isso poderia significar no futuro que o país acabasse perdendo a sua relação com a Grã-Bretanha e, é claro, os unionistas da Irlanda do Norte temem que a República da Irlanda continue reivindicando este território. Por isso, toda essa situação bastante preocupante para o governo de Dublin, que disse não acreditar que haja possibilidade de um novo acordo e que se a Grã-Bretanha de fato sair da União Europeia sem um acordo, né, sem uma negociação, um divórcio chamado hard Brexit, aí sim essa situação da fronteira física poderia ser implementada e por isso o governo de Dublin manifestou sua preocupação ontem, porque é claro, uma fronteira física remete aos anos de conflito nessa região que, embora tenha sido pacificada, né, ainda vive sob forte clima de tensão. E vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil com as informações de Desirê Brant. O ar seco ainda toma conta da maior parte do Brasil. Agora, no fim de semana, o tempo deve mudar um pouquinho na região sudeste. Aquela frente fria que provocou muita chuva na região sul vai alcançar o sudeste do Brasil, só que muito fraca de chuva e apenas pela costa da região sudeste. Então, a nebulosidade vai aumentar no decorrer do fim de semana entre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, no máximo Espírito Santo. E se a chuva vier, será no máximo da forma de garoa e especialmente ao longo do litoral. Para esta sexta-feira, a expectativa ainda é de chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Isso por causa da formação de novas áreas de instabilidade. O sudeste do Brasil ainda encerra a semana sob a condição do ar mais seco. É só de sábado para domingo que o tempo vai mudar um pouco entre o leste de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Interior do Brasil com tempo firme e a chuva continua nas áreas mais ao norte do país e ao longo da costa do Nordeste, sobretudo numa faixa que vai de Sergipe até o Rio Grande do Norte. E essa chuvarada ainda mantém alto o risco para novos transtornos, como principalmente deslizamentos de terra. Quanto à temperatura, hoje a máxima fica em torno dos 19 graus em Porto Alegre, 29 em Campo Grande e 34 graus em Palmas e também em Teresina. Em Aracaju, a máxima fica em torno dos 28 graus. A capital paulista tem uma sexta-feira de tempo firme, hoje com máxima de 26 graus. No sábado, o dia vai começar com 15 graus e à tarde também vai fazer 26 graus. Só no domingo é que a nebulosidade aumenta um pouco na cidade de São Paulo, a temperatura vai diminuir, mas a máxima ainda deve ficar em torno dos 23 a 24 graus. E por enquanto, sem previsão de chuva, pelo menos para grande parte do estado, até meados da semana que vem. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan.
E a gente volta a falar agora sobre o procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele fez uma palestra remunerada no valor de R$33 mil para uma empresa que tinha sido citada em um acordo de delação na própria força-tarefa da Lava Jato, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Isso foi indicado em mensagens e documentos obtidos pelo site The Intercept Brasil e analisados em conjunto com a Folha. Deltan conversou com a bancada do Jornal da Manhã e, entre as suas declarações, disse que não sabia do teor criminoso da corporação até meados de junho e julho de 2018. Vamos conferir. Em meados de 2018, lá por junho, julho, eu tomei conhecimento de que essa empresa tinha sido mencionada num acordo de colaboração que estava sendo negociado não pela Força Tarefa em Curitiba, mas pela Procuradoria-Geral da República, com a participação de alguns membros da Força Tarefa. De novo, eu não era responsável por esse caso, eu jamais participei de qualquer ato ou negociação em relação a esse acordo de colaboração premiada que mencionou a empresa. Em 2019, esse caso referente a essa empresa foi desmembrado pelo Supremo Tribunal Federal, depois da atuação da Procuradoria-Geral, depois da atuação do Supremo. O Supremo desmembrou e mandou esse caso para Curitiba. E assim que recebido em Curitiba, tão logo tomei conhecimento do recebimento, eu me declarei suspeito. O que é se declarar suspeito? É você informar que existe um potencial conflito de interesses e você se afastar da atuação conforme determina a lei. Por uma questão de cautela extrema e transparência, eu ainda fiz um ofício que eu disponibilizei para vocês. Isso aconteceu antes de qualquer divulgação de mensagens, de supostas mensagens que está sendo feita. E eu mandei esse ofício para o corregedor, informando tudo o que tinha acontecido. Informando que eu tinha feito a palestra no começo de 2018, informando que em meados de 2018 eu tomei conhecimento de que aquela empresa, que não tinha nada a ver com o setor de infraestrutura, com o setor clássico da Lava Jato, que essa empresa tinha sido mencionada no acordo de colaboração e que tão logo eu passasse a ter atribuição no feito, tão logo a gente recebeu o processo referente àquela empresa, por uma questão de absoluta correção, eu me afastei, me declarei suspeito, esse caso passou a não ser mais tratado pela Força Tarefa e eu comuniquei ainda a Corregedoria dos Fatos, ou seja, em tudo eu atuei com absoluta correção para evitar o conflito de interesses. Aliás, procurador, o senhor passou alguns documentos aqui para a equipe da Jovem Pan e o nosso site vai cuidar e a gente na internet vai fazer essa publicação, assim como as imagens dessa entrevista. Agora a pergunta de Bruno Garchagen. Bruno. Procurador, bom dia. A minha pergunta é a seguinte: por que a cada publicação desse conteúdo cuja a autenticidade não foi verificada, é bom que o nosso ouvinte saiba disso e isso seja reforçado, pelo site de esquerda Intercept, por que a cada publicação de conteúdo, o senhor, os demais procuradores, e até vou perguntar no caso do senhor, porque não dá para o senhor responder pelos outros, mas no caso do senhor, por que não há uma negativa absoluta, veemente a respeito da veracidade desse conteúdo? É uma posição para se resguardar juridicamente a partir dos desdobramentos que isso pode resultar? Ou há uma possibilidade desse conteúdo ser verdadeiro, parte dele ser verdadeiro, e o senhor realmente não lembra? Bruno, essa é uma excelente pergunta, obrigado por você fazer. Se nós tivéssemos ainda as mensagens originais, a gente poderia comparar as mensagens originais com aquilo que está sendo apresentado para dizer se é verdadeiro ou não. Acontece que, quando os ataques aconteceram muito antes da divulgação, quando eles aconteceram, por recomendações institucionais, a gente trocou nossos aparelhos celulares, nós ainda encerramos as nossas contas do aplicativo e isso apaga todas as mensagens no celular e na nuvem. Isso por uma questão de resguardo e de proteção das investigações e da segurança das autoridades envolvidas. Então, nós não conseguimos comparar mais para saber o que é fato e o que não é. Evidentemente, nós trocamos aí centenas de milhares de mensagens ao longo dos últimos 5 anos da Operação Lava Jato. A gente trocava muito mensagem a título de brainstorming para pensar o que deveria ou não deveria ser feito no caso, nas diferentes situações. E é impossível lembrar de detalhes das mensagens. E a mudança de uma palavra, a inserção do não em uma frase, basta isso para se mudar completamente o sentido do que está falando. Ou ainda, basta selecionar, pensar frases de diferentes anos, em diferentes contextos e unir aquilo como se fosse um texto para mudar completamente o sentido daquilo que aconteceu. Por isso, nós não temos como reconhecer a autenticidade, nós não temos como reconhecer a veracidade disso. Essas mensagens, nós precisamos lembrar, são fruto da atuação criminosa, a investigação está transcorrendo, o que está vindo a público é que
Hackers atuaram, pessoas com um passado criminal, com antecedentes inclusive por falsificações de documentos, o que nos faz ter uma reserva muito grande em relação ao conteúdo dessas mensagens. Mas nós sempre prestamos e vamos continuar prestando contas à sociedade sobre o que é fato, sobre o que de fato aconteceu na realidade. Estamos entrevistando aqui na Jovem Pan o procurador Deltan Dallagnol. Procurador, quem faz a pergunta agora para o senhor é a nossa companheira Vera Magalhães. Oi, Vera. Procurador, bom dia. Eu queria voltar na questão da palestra para a empresa Nelway. Foi criado um grupo no Telegram cujas conversas foram acessadas pela Folha de São Paulo em 2016 para tratar da delação do lobista Jorge Luz. Neste grupo circularam pelo menos 2 documentos citando essa empresa, portanto em 2016 e 2017, 2 anos e 1 ano antes da palestra que o senhor proferiu para essa empresa. Então ela não era exatamente uma desconhecida da Lava Jato, os documentos circularam em grupos no qual o senhor era parte. Além disso, o senhor gravou um vídeo, uma espécie de um vídeo promocional falando da importância da tecnologia para a Lava Jato, que foi usado para a empresa se promover. Eu pergunto 2 coisas para o senhor. O senhor não tinha nenhum conhecimento da presença da empresa em qualquer discussão da Lava Jato? E segundo, é papel de procurador da República gravar vídeo promocional para a empresa? Vera, obrigado por essas questões. Essa minha participação em grupos e mensagens acontece desde sempre em centenas de grupos. De novo, eu não posso falar sobre autenticidade ou sobre supostas mensagens que eu não reconheço. Eu não sei se esses grupos existiram, eu não sei se eu estava nesses grupos, eu participei de centenas de grupos ao longo desses 5 anos de investigação. O que é fato é que eu só tomei conhecimento da menção a essa empresa nesse acordo de colaboração. Lembrando que eu jamais participei de qualquer reunião sobre esse acordo, eu jamais participei de qualquer ato sobre esse acordo, eu só tomei conhecimento da menção a essa empresa em meados de 2018. E tão logo eu tomei conhecimento, eu informei todos os colegas da Força Tarefa por uma questão de absoluta transparência, e como eu não estava designado para atuar nesse acordo, eu não tinha sequer do que me afastar. Eu permaneci fazendo a minha atividade, que não era realizar esse acordo, que não era realizar atos desse acordo. E quando nós recebemos esse material, perto agora de maio, junho de 2019, assim que recebido, eu me declarei suspeito, agindo com absoluta correção em relação a isso. Mas eu atuo como procurador nesse caso, não só em centenas de grupos de mensagens, mas eu sou inserido, por eu ser o procurador natural, por eu ser o procurador coordenador, eu sou inserido em todos os EPROCs. Eu estou em mais de 1000 processos e procedimentos que tratam da Lava Jato. O fato de eu estar em mais de 1000 procedimentos e mais de 1000 processos e centenas de grupos que tratam da Lava Jato não me faz conhecer o conteúdo de cada um desses grupos. E mais, cada acordo de colaboração chega a ter 10, 20, 80, 100 anexos. Eu não tenho conhecimento de tudo o que acontece na operação. Então, de novo, eu não posso dizer sequer se eu estava ou não nesse grupo de mensagens, mas supondo que estivesse, supondo que essa informação seja verdadeira, vamos supor por hipótese que existisse grupo e que eu estava lá. Eu não tomei conhecimento da informação relativa à delação dessa empresa. Eu sempre tive um grande cuidado, Vera, em relação a conflito de interesses, evitar conflitos de interesses. Ou seja, evitar fazer palestras para empresas que estivessem sendo investigadas pela Lava Jato, e eu encaminhei para a Jovem Pan 4 documentos que mostram eu recusando palestras, porque essas palestras se relacionavam ou com empresas mencionadas na Lava Jato, ou então, num dos casos, uma patrocinadora do evento era a Petrobras, que é vítima da Lava Jato. Então, eu me recusei a participar dessas palestras. Indo para a sua segunda questão. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, seja gratuita, seja remunerada, lembrando que a maior parte das minhas palestras são gratuitas e que as palestras remuneradas são plenamente legais, reconhecidas pela Constituição, reconhecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, sempre que eu vou fazer uma dessas palestras, eu sou procurado para dar entrevista, seja pela imprensa que comparece, seja pela própria organização do evento. E é muito comum, nós sempre damos entrevista. E nós fazemos isso com propósito educativo de divulgar a causa anticorrupção, de divulgar a causa da integridade, e é esse o propósito com o qual a gente vem fazendo esse trabalho em paralelo ao nosso trabalho oficial, que, de novo, é um trabalho admitido pela Constituição, feito em paralelo ao trabalho nos processos, às investigações, ao longo desses 5 anos. O nosso propósito nesse trabalho de palestras é convergente com aquilo que eu faço todos os dias. A gente fala de combate à corrupção, a gente fala de integridade, fala de cidadania e assim por diante.
A entrevista completa com o procurador da República, Deltan Dallagnol, você confere no canal do YouTube Jovem Pan News. Os países do Mercosul devem iniciar uma disputa pela cota extra da exportação de carne bovina para a União Europeia. Do Rio de Janeiro, quem traz as informações é o repórter Rodrigo Viga. A exportação de carnes bovinas dentro de uma cota extra para a União Europeia, no âmbito do acordo comercial com o Mercosul, deve gerar uma certa disputa entre os integrantes, entre os países do bloco do Cone Sul. A sinalização foi feita nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro pelo coordenador geral da SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, órgão ligado ao Ministério da Economia, Carlos de Grazia. O acordo comercial com a União Europeia foi selado recentemente, mas para entrar em prática ainda leva um tempo. Necessita de revisão do acordo, tradução para o português e, acima de tudo, aprovação por parte do Parlamento brasileiro e dos outros países do Mercosul. Mas, recentemente, em uma reunião em Lima, no Peru, ficou acertado da seguinte forma: quem aprovar primeiro já começa a gozar dos benefícios do acordo. Quem demorar, é claro, vai acabar ficando um pouco para trás. Entre outros pontos deste acordo com a União Europeia, um deles está já acirrando as disputas entre os integrantes do Mercosul nos bastidores. É o que prevê uma cota adicional de exportação de carnes bovinas de quase 100 mil toneladas ao ano. O problema é que Brasil, Argentina e Uruguai são grandes produtores de carnes bovinas. E agora cada um está puxando a sardinha para o seu lado. De acordo com o Carlos de Grazia, coordenador-geral da SESEX, em breve, nos próximos meses, representantes dos países do Mercosul vão ter de se reunir para definir bases, critérios que vão dizer quanto cada um dos países terá direito nesta cota adicional de quase 100 mil toneladas de carnes bovinas ao ano. Em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, sem dúvida nenhuma vai ter uma divisão. Nós recebemos cotas agrícolas de dentro da União Europeia, cotas, por exemplo, de carne, que são cotas de 99 mil toneladas que eles nos ofereceram, e nós vai ter que ter uma divisão dessas cotas dentro do Mercosul. Os níveis dessa divisão das cotas dentro do Mercosul ainda não... E justamente esse é um dos temas que serão objeto de debate. O Brasil exporta anualmente para a comunidade europeia quase 150 mil toneladas de carnes. E outras disputas semelhantes devem acontecer entre os países do Mercosul, por exemplo, no mercado de arroz e açúcar. Do Rio, Rodrigo Viga. 10 horas e 56 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais notícias dessa sexta-feira. Jovem Pan News. Fala galera que está assistindo ao Jovem Pan, tudo bom? Eu sou o Pedro do canal Bookster e hoje eu vim dar uma dica de um livro excelente que aí bombou na lista de mais vendidos, principalmente depois que foi vencedor do prêmio Pulitzer de 2017 e depois de ter sido muito elogiado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O livro chama Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead, um autor norte-americano também. E ele vai trazer aqui a história dos escravos e do sofrimento, da escravidão no sul dos Estados Unidos do século XIX e de como existiam as rotas de fuga desses escravos para conseguir fugir para a parte norte do país, onde a escravidão já tinha sido abolida. É um livro bem impactante. Se você quiser assistir um vídeo mais completo da resenha sobre esse livro, passa lá no canal. Também tem várias outras dicas de livros e de como ler mais. Espero vocês lá e boas leituras. Uma realidade para os consumidores de plano de saúde é o descredenciamento de hospitais, de laboratórios e de médicos. Esse descredenciamento ele é permitido pela lei de plano de saúde, mas algumas condições devem estar presentes. Quais sejam?
O consumidor ele precisa ser avisado com pelo menos 30 dias de antecedência desse descredenciamento e se descredenciou um bom hospital, tem que substituir por um hospital equivalente em qualidade de serviço ou de qualidade de serviço superior e ainda preferencialmente na mesma região, porque às vezes o consumidor opta por um plano de saúde porque tem um bom hospital próximo de sua residência. Se o hospital é descredenciado e credencia um hospital do outro lado da cidade, isso pode trazer um problema sério para o consumidor. O problema é maior ainda quando o consumidor está no meio de um tratamento e esse descredenciamento do médico, do laboratório, do hospital, acontece no meio do tratamento, porque aí ele vai ter que mudar este tratamento no meio do caminho. É possível pedir, nesse tipo de situação, para o plano de saúde manter o tratamento naquelas condições originais e, se isso não acontecer, o caminho é do processo judicial. Várias liminares vêm sendo concedidas no caso de descredenciamento de um hospital, no curso de um tratamento do consumidor, para manter esse tratamento naquele hospital até o fim do tratamento que o consumidor está sendo submetido. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, agora pontualmente 11 horas da manhã. E vamos ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O Brasil gerou 48.436 empregos com carteira assinada em junho, o melhor resultado para o mês desde 2013. Quando foram criados 123.836 postos de trabalho. Segundo os dados do CAGED divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. No ano, o saldo está positivo em mais de 400 mil, maior que o registrado nos 6 primeiros meses de 2018 e também é o melhor resultado até junho desde 2014. Em 12 meses, a criação acumulada é de mais de 500 mil de vagas de trabalho. A economia está finalmente acelerando. O indicador de emprego é talvez o mais importante. Primeiro, porque são ainda cerca de 13 milhões de desempregados no país, fora aqueles que já desistiram de procurar trabalho ou que estão em subempregos. Segundo, porque a contratação é uma decisão que costuma ser tomada apenas quando o empresário está bem confiante no futuro do país. Ainda mais no Brasil, com leis trabalhistas muito rígidas, sem flexibilidade alguma, como nos países desenvolvidos. Logo, se mais de 400 mil empregos com carteira assinada foram criados só neste ano, isso quer dizer que há uma expectativa de crescimento mais sustentável à frente. Certamente isso tem ligação direta com o bom andamento da reforma previdenciária no Congresso, além da MP da Liberdade Econômica, que está tentando desburocratizar o país, e o projeto de reforma tributária, que começa a ser discutido. Ou seja, o governo Bolsonaro vem fazendo o dever de casa na área econômica, com um viés liberal, com a equipe liderada pelo economista Paulo Guedes. E o mercado de trabalho começa a sentir um impacto positivo. Claro que ainda é um avanço muito tímido, é muito pouco, e o PIB não deverá crescer sequer 1% esse ano. Mas os efeitos das reformas costumam levar algum tempo, e ao menos as mudanças apontam na direção correta. Se a agenda reformista liberal avançar mesmo, e essa é uma condição sine qua non e nada trivial, essa criação de postos de trabalho será só o começo. Vem muito mais emprego aí para alívio geral. Com mais autoridades entre os alvos, a Polícia Federal planeja preservar o material hackeado pelo grupo preso na última terça-feira até uma decisão da Justiça. Quem traz os detalhes é Levi Guimarães.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Todos eles estão na lista dos que tiveram os celulares hackeados, de acordo com a Polícia Federal. O órgão ainda informa que mais de 1.000 pessoas podem ter sido alvos do ataque cibernético. Em nota, o presidente do STJ disse que está tranquilo porque não tem nada a esconder e pouco utilizava o Telegram. Já o da Câmara, Rodrigo Maia, aplica que não utiliza o aplicativo e teve conhecimento do suposto hackeamento pela imprensa. Davi Alcolumbre se diz tranquilo, porém indignado com a invasão de privacidade, que nas palavras dele representam uma afronta aos poderes da República e à população brasileira. O senador ainda destaca que a ação indevida de hackers leva à produção de fake news, citando a criação da CPMI, que pretende investigar notícias falsas. No Congresso, governistas avaliam que o impacto dos últimos acontecimentos pode ser positivo para a imagem do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O deputado Capitão Augusto, do PL, acredita que a operação da PF vai esvaziar o discurso da oposição. Eles que vinham utilizando a tribuna, utilizando a imprensa para estar falando o tempo inteiro desses textos que estavam sendo divulgados, ainda que sem autenticidade, acaba esvaziando esse discurso e enfraquecendo a oposição que estava se utilizando desses argumentos para tentar denegrir tanto a imagem do ministro Sérgio Moro como o próprio governo Bolsonaro. Por outro lado, o deputado Júlio Delgado, do PSB, pondera que a origem dos vazamentos e a ação dos hackers têm que ser investigadas, mas isso não invalida o teor das supostas mensagens já divulgadas. Não melhora nem piora a situação de ninguém. Não dá para se negar as informações. O próprio ministro Sérgio Moro defendia que qualquer prova ilegal seria válida para apuração. E neste momento, a questão da prova apurada em função do vazamento dessas informações que não foram desmentidas também tem que continuar sendo apurada. O tema pode fazer avançar na Câmara uma PEC já aprovada pelo Senado que insere a proteção de dados pessoais no rol de garantias individuais da Constituição. O presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, do PSL, pretende pautar a matéria. De estabelecer que é competência privativa da União qualquer tipo de legislação sobre proteção de dados. Então, é o primeiro contorno jurídico que nós podemos dar nessa questão da privacidade, da intimidade das pessoas, da proteção de dados, ou seja, de mais uma garantia individual do cidadão brasileiro. Em nota, a Polícia Federal afirma que as investigações não têm como objetivo a análise das mensagens supostamente retiradas dos celulares invadidos. Ainda segundo a PF, o conteúdo de quaisquer mensagens será preservado, pois faz parte de diálogos privados obtidos por meio ilegal, cabendo à Justiça definir o destino do material. De Brasília, Levi Guimarães. Jair Bolsonaro diz que pretende extinguir a Ancine. O presidente voltou a falar sobre a Agência Nacional do Cinema nesta quinta-feira, durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais. Desde a última semana, o chefe do executivo vem criticando o órgão que, segundo ele, utiliza dinheiro público para financiar obras cinematográficas que atentam contra a família. Bolsonaro também disse que solicitou à Ancine vetar a captação de recursos para a produção de um documentário sobre os acontecimentos que o levaram à eleição em 2018. Brasileira é nomeada vice-porta-voz do Papa Francisco. Cristiane Murray atua desde 1995 na Rádio Vaticana, onde produz conteúdos em português. Nascida em 1962, ela é formada em Administração de Empresas e Marketing pela PUC do Rio de Janeiro. Desde janeiro deste ano, a área de comunicação do Vaticano vem passando por uma série de mudanças. Saques do FGTS podem agravar a falta de recursos para projetos de habitação, saneamento e infraestrutura. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o rombo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode chegar a 93 bilhões e 500 milhões de reais. Para permitir que a liberação aos trabalhadores, anunciada nesta semana, o governo terá que paralisar projetos já contratados. Segundo a publicação, a diferença existe porque os saques aumentaram, ultrapassando o valor das entradas de recursos feitos pelos empregadores.
procuradores da Lava Jato anunciaram a devolução de 424 milhões de reais à Petrobras nesta quinta-feira. Vamos agora a Curitiba para mais informações com o repórter Douglas Belan. Procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, comandados por Deltan Dallagnol, se reuniram na Justiça Federal de Curitiba para fazer o anúncio. Documento também assinado pelo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, prevê a devolução de mais de 424 milhões de reais à estatal. O dinheiro foi recuperado graças a acordos de leniência com empresas na Lava Jato e renúncias voluntárias de 3 réus condenados pela operação. O procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, exaltou o resultado. O parâmetro e a regra histórico pré-Lava Jato é representada por casos raros em que se recuperava coisa de 10 milhões de reais. Casos raros, contados nas mãos dos dedos. Hoje, em virtude de avanços institucionais que são conquista de uma sociedade brasileira, nós podemos falar da recuperação de centenas de milhões de reais ou de bilhões de reais, algo inédito no Brasil e talvez em muitos países do mundo. Dos 424 milhões recuperados, a maior parcela, 313 milhões de reais, vem de um acordo de leniência do Grupo Technip. 44 milhões são do acordo com a Camargo Correia e os outros 67 milhões de renúncias voluntárias. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, elogiou o trabalho da Lava Jato. Graças à atuação do procurador Deltan Dallagnol, a sua equipe de procuradores, a Polícia Federal, a Justiça Federal, a Secretaria da Receita Federal, a AGU e CGU, mudou-se a economia da corrupção no Brasil, que antes era uma atividade econômica rentável e com baixíssimos riscos. Hoje é uma atividade econômica de alto risco. Com este último repasse, a Lava Jato já devolveu à Petrobras mais de 3 bilhões de reais. Somando com os valores que devem ser pagos nos próximos anos, a operação já garantiu aos cofres públicos a devolução de mais de 14 bilhões de reais. Até agora, além dos 3 bilhões repassados à Petrobras, a Lava Jato conseguiu o retorno de 416 milhões de reais aos cofres da União. 59 milhões foram transferidos para a 11ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, referentes ao caso Valec Engenharia. 350 milhões são destinados ao abatimento no valor da tarifa de pedágio no Paraná, em rodovias administradas pela Rodonorte, envolvida em irregularidades na concessão das estradas. Dallagnol diz que o trabalho da Lava Jato continua forte. Esse trabalho é um trabalho institucional, dentro das instituições, e cada uma é um trabalho de muitos agentes públicos e é um trabalho que vai continuar, que não para aqui. Em São Paulo, um grupo de homens fortemente armados, disfarçados de policiais federais, invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta quinta-feira. A quadrilha roubou cerca de 750 quilos de ouro e outros metais preciosos. Neste momento, o Departamento Estadual de Investigações Criminais faz uma coletiva para esclarecer as informações sobre esse caso à imprensa. Vamos acompanhar. Certo. A princípio, ela foi encontrada a esposa do funcionário que foi rendido. Quem fala agora é o delegado assistente de roubos a bancos do DEIC, João Carlos Miguel Rueb. Foi para lá o primeiro local que ela levou a pessoa, porque ela foi coberta com capuz e não conseguiu visualizar para onde estava indo. Quando ela foi solta na cidade de Itaquaquecetuba, ela disse que eles tiraram ela do cativeiro onde estavam e andou aproximadamente uns 40 minutos até liberarem ela, onde ela reconheceu ser a cidade de Itaquaquecetuba por causa do shopping de Itaquá. E ela estava rodando dentro dessa ambulância? Ela ficou rodando um pouco da ambulância e depois foi levada para um cativeiro. A gente ouve agora o delegado assistente de roubos a bancos do DEIC, João Carlos Miguel Rueb. Ele está respondendo a perguntas de jornalistas, mas não é possível ouvir essas perguntas. A gente só consegue acompanhar a resposta do delegado. Lá eles tiraram, depois que puseram ela dentro de um cômodo, tiraram o capuz dela. Aparentemente, o que ela teve contato, que ela consegue dizer, era um indivíduo. Um indivíduo nesse cativeiro. Só uma pessoa. Não, foi feita a esposa.
Vamos lá. Quantos ficaram com ela, quantos ficaram com o cara, para onde que esse cara foi, se puder detalhar um pouquinho disso pra gente. Vamos lá, deixa eu só tentar entrar na dela para a gente não se perder. A princípio, foi feito de refém a esposa do funcionário, que ficou com um bandido num local próximo à cidade de Itacoaxetuba, possivelmente também na cidade. Outra parte da família, a sogra dele e a cunhada, com as crianças, ficaram de refém com ele na residência dele, com 2 criminosos. E outros 6 criminosos foram com ele para o aeroporto de Guarulhos para efetivar o roubo em si. Quantas crianças? Eram 2 crianças do casal e mais um vizinho que estava lá brincando com eles. Deixa eu juntar 2 dúvidas, então. Só para completar, o senhor fala, quando a mulher foi libertada, ela estava no cativeiro, ela foi levada a pé, caminhou... Agora o delegado... Não, ela foi levada de carro. Explica como que esse funcionário acabou, né, sendo rendido, a família dele também foi feita refém, para que ele pudesse dar essas informações privilegiadas aos criminosos. Vamos continuar acompanhando a fala do delegado João Carlos Miguel Rueb. Ele já ficou acompanhado pelos bandidos? Ou disseram para ele, não, vai para casa, depois você... Eles ficaram um certo tempo com ele, passando tudo o que eles queriam e depois liberaram ele. Disseram para ele não ir trabalhar, chamaram ele para um outro contato no meio do finalzinho da tarde, até para impedir que ele fosse trabalhar. Marcaram o endereço, vai para tal lugar. Marcaram o endereço que era perto da Avenida Jacopêssego, sem ponto exato. De lá pegaram ele, foram para a residência da família, onde renderam toda a família e de lá ficaram até o outro dia, quando saíram para o aeroporto. Por volta de umas 4 da tarde, de quarta-feira. Qual é o cargo dele? Desculpa? O cargo dele? Ele é supervisor da área do terminal de carga. Foi uma ação muito rápida, né? Entre todo esse tempo, a comunicação do aeroporto com a polícia, quanto tempo isso demorou para a polícia perceber de fato que esse roubo tinha acontecido? Foi rápido, foi demorado? Não levou muito tempo, não. Acredito que... Agora são 11 horas e 15 minutos. A gente acompanhou então a fala do delegado assistente de roubos a bancos do DEIC, João Carlos Miguel Rueb, ele que está falando a respeito desse roubo que houve ontem na tarde desta quinta-feira no aeroporto internacional, no terminal de cargas do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Foram roubados 718 quilos de ouro que estão avaliados em 29 milhões de reais. E a gente segue falando aqui de São Paulo. O governador João Dória pediu a apuração imediata das denúncias de fraudes em concursos da Polícia Civil de São Paulo. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Coelho. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta quinta-feira que determinou apuração imediata das supostas irregularidades em concursos da Polícia Civil do Estado. Denúncias apontam vazamento de questões e favorecimento de candidatos nas provas orais para os cargos de escrivão e investigador. Entre outras irregularidades, não foram divulgadas as notas dos reprovados na terceira fase dos exames. Além disso, uma excursão que oferecia hospedagem no local da prova anunciava a data do concurso antes mesmo da divulgação oficial. De acordo com João Dória, caso as fraudes sejam comprovadas, o Ministério Público deverá tomar as medidas cabíveis. Eu tive notícias e orientei o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general Campos, e o doutor Rui Ferraz, que é o delegado-geral, para a imediata verificação, convidando o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para que contribuam juntamente com a Procuradoria do Estado nas investigações para verificar se procedem ou não. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, membros da Academia de Polícia estariam relacionados ao vazamento de informações. Caso as irregularidades sejam comprovadas, os concursos poderão ser anulados e os envolvidos devem responder por improbidade administrativa. A Polícia Civil de São Paulo afirmou não ter sido notificada e que não compactua com quaisquer desvios de conduta. Em Brumadinho, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que vai lutar pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale, mas ele também defendeu a importância da mineração para o estado. Vitória Bel.
O dia 25 de julho foi marcado pela lembrança da tragédia que atingiu a cidade de Brumadinho. Há 6 meses, a barragem da mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu, deixando 248 mortos e 22 desaparecidos até o momento. Familiares e amigos de vítimas se reuniram em uma homenagem aos mortos em frente ao letreiro da cidade nesta quinta-feira. A celebração contou com uma pequena missa ecumênica, música e poesia. A ideia dos organizadores foi lembrar a injustiça da tragédia, mas também dar motivação para os familiares em luto seguirem em frente. Kênia Lamounier perdeu o marido Adriano na tragédia. Ele era técnico em planejamento da Vale. Para Kênia, a justiça pela morte do marido só será feita com a condenação de executivos da mineradora Vale. E é revoltante para a gente saber que tudo isso que a gente está vivenciando, que isso tudo podia ser evitado. Tudo. A gente não precisaria estar passando por isso. A Vale é um CNPJ. Tem CPF por trás disso aí. Tem pessoas que sabiam que isso iria acontecer. Com certeza. Está tudo muito claro. Vamos ver se a justiça consegue olhar isso. Roberta Rocha ainda está com o marido desaparecido, o técnico em operações da Vale, Luciano de Almeida Rocha. Ela afirma que encontrar o corpo do marido e ver a justiça sendo feita amenizariam a dor. Eu não tive nada ainda. Eu não tive um luto. Eu não tenho direito a um luto, eu tenho direito a um vazio. Há 6 meses eu acordo com vazio no peito e não tenho luto. Hoje não é um enterro digno mais. Se enterrar um pedaço da pessoa não é digno mais. Eles destruíram tudo que a gente tinha. A gente vive as horas agora, não é mais os dias, não. Os dias acabaram. Nesta quinta-feira, o governador Romeu Zema também esteve em Brumadinho para um balanço de ações pós-tragédia. Zema anunciou o repasse de 50% da multa de R$100 milhões por danos ambientais e humanos paga pela Vale ao Estado para o município de Brumadinho por meio de obras viárias. O governador disse que o Estado de Minas Gerais atuará para não deixar que Brumadinho tenha o mesmo destino de esquecimento de Mariana. Zema ainda afirmou que a mineração continuará sendo atividade importante no estado. O sustento de milhares de famílias dependem dessa atividade. Mas o que nós estamos fazendo é essa atividade, ela vai continuar existindo em Minas e vai ser segura e também vai ser ambientalmente responsável. Eu serei o último governador do estado que enfrenta esse tipo de tragédia. O governador também se disse solidário aos familiares de vítimas e agradeceu o trabalho do Corpo de Bombeiros. O número de pedidos de refúgio de venezuelanos cresceu 245% em 2018. De Brasília, Antônio Maldonado. O número de pedidos de refúgio feitos por venezuelanos que querem se instalar no Brasil, mais que dobrou nos últimos 2 anos. Em 2017, o Comitê Nacional para os Refugiados recebeu 17.685 solicitações de interessados em fugir do regime de Nicolás Maduro. Em 2018, foram nada menos que 61.681 pedidos, o que representa um aumento de 245% de um ano para o outro. Dessas solicitações, apenas 5 foram atendidas pelo governo brasileiro. Neste ano, no entanto, o cenário é completamente diferente. Desde 14 de junho, o governo decidiu reconhecer situação de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, o que permite uma tramitação mais simplificada dos pedidos de refúgio. A decisão, que é válida por 1 ano e pode ser prorrogada, possibilitou que 224 venezuelanos fossem aceitos como refugiados no Brasil apenas neste ano. É o que explica o coordenador-geral do CONARE, Bernardo Laferté. Se o refugiado provar um fundado temor de perseguição, aqui eu estou falando do refugiado venezuelano, se ele prova, sou perseguido político, eu perdi meu emprego, meus assessores foram presos, meu mandato foi cassado, ele provou, continua valendo para ele o reconhecimento com base em opinião política. Por outro lado, tem um venezuelano que fala, olha, ninguém nunca me perseguiu, mas eu não tenho emprego porque não tem emprego no país, meu salário não compra nem comida, eu não tenho hospital, não tenho nada. E outro dia eu saí na rua, vi um tiroteio de milícias apoiadoras do governo, quase fui atingido. Veja que ele não tem contra ele uma perseguição direta, mas ele está numa situação de violação massiva dos direitos humanos, ele pode ser um risco. Então não é que o CONARE mudou o critério, ele acrescentou um critério, mantendo o critério anterior.
de refugiados venezuelanos no Brasil parece pequeno diante dos 4 milhões de pessoas que, segundo a ONU, fugiram do país nos últimos 4 anos. Mas, de acordo com o CONARE, muitos preferem entrar com pedido de residência ao solicitar refúgio. De acordo com o Ministério da Justiça, refúgio é uma proteção legal oferecida pelo Brasil para cidadãos de outros países que estejam sofrendo perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Por isso, o reconhecimento de situação de grave e generalizada violação de direitos humanos passou a facilitar a tramitação dos pedidos dos venezuelanos. De qualquer forma, os sírios ainda são a maioria entre os refugiados no país, representando 36% dos 11.231 estrangeiros que escolheram o Brasil para tentar viver em paz. De Brasília, Antônio Maldonado. E vamos agora ao Rio de Janeiro conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Viga. Oi, Viga, bom dia. Você tem novidades aí do bloco BRICS, é isso? Tudo bem, Nicole? Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan, aquele que está nos acompanhando pela internet, está vendo uma paisagem maravilhosa aqui, né? Trata-se do Palácio do Itamaraty, a sede da diplomacia da chancelaria brasileira aqui no Rio de Janeiro, encontro dos BRICS. Foi aberto agora há pouco, tem todo aquele protocolo, né, de chegada dos ministros de relações exteriores de cada um dos 5 países, Brasil, China, nós temos imagens aí de apoio, mostrando a beleza aqui do Palácio Itamaraty, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, depois tem a foto oficial e agora está acontecendo a reunião plenária, ela é transmitida ao vivo, né, a imprensa pode acompanhar só que à distância, aí o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cumprimentando, ele recepcionando cada um dos ministros de Relações Exteriores desses países que integram os BRICS. Essa aí é a foto oficial que marcou o início oficial do encontro aqui no Palácio do Itamaraty. Na abertura aqui do evento, minha cara Nicole e ouvintes internautas da Jovem Pan, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, fez um apelo aos líderes dos BRICS e também da comunidade internacional para que salvem, ajudem a Venezuela, o que, segundo ele, há um grito de pedido de liberdade ecoando do povo venezuelano que está sob a égide, sob o controle de um regime antidemocrático comandado por Nicolás Maduro. Segundo Ernesto Araújo, algo precisa ser feito, não pode ser ignorado, porque esse regime antidemocrático de Maduro está levando a um êxodo de milhões de pessoas da Venezuela e muitas pessoas, aquelas que permaneceram por lá, a condição de insegurança e também de extrema miséria. Vamos ouvir o que disse o ministro Ernesto Araújo, Relações Exteriores do Brasil, na abertura aqui da cúpula. Nós não podemos deixar de ouvir um grito que pede liberdade. Esse grito vem da Venezuela, vem do povo venezuelano. Cry for freedom. O Brasil tem escutado esse grito. E eu faço um apelo a todos os senhores para que também o escutem. Nós temos, de um lado, na Venezuela, um governo constitucionalmente estabelecido e, do outro lado, um regime que se sustenta unicamente pela força e que produz a miséria e o sofrimento do seu povo. Um sofrimento que já causou o êxodo de 4 milhões de venezuelanos rumo ao exterior, inclusive rumo ao Brasil. Toda a comunidade internacional precisa ouvir esse grito, entendê-lo e agir. O Brasil, como único membro latino-americano deste grupo, está à disposição dos senhores para explicar a nossa visão do que está acontecendo na Venezuela e para, se possível, agirmos em conjunto. Eu tenho certeza de que somente uma Venezuela democrática corresponderá aos nossos ideais, aos ideais dos nossos 5 países e também aos nossos interesses. Então, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que afirmou que o Brasil, na condição de presidente, né, na presidência dos BRICS, vai ter algumas missões, algumas bandeiras. Primeiro, um pedido feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que o grupo traga resultados práticos, concretos, não fique apenas na questão teórica, nas discussões sem resultado no dia a dia, no cotidiano
dos moradores da sociedade desses 5 países. Em segundo lugar, o Brasil vai buscar uma maior integração tecnológica entre os 5 países. E em terceiro lugar, o Brasil vai liderar uma luta contra o terrorismo, contra crimes internacionais, transnacionais e também fluxos financeiros ilícitos oriundos, né, de atividades ilegais, criminosas mundo afora, minha cara Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Ótima sexta para você. Grande abraço. Agora são 11h28 e a gente vai para mais um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. A gente vai trazer detalhes pra você. Gente, tá difícil a situação. Aí então o protesto da torcida, insatisfeita com qualquer confronto, era o rendimento do time mesmo. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Que é o objetivo. Ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 2 da tarde. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Acompanhe de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde, o Jovem Pan agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan agora. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e a ANAC decidiu redistribuir os 41 slots da Avianca Brasil para entrantes em Congonhas. As regras para definir quais empresas poderão operar os voos da companhia foram alteradas nesta quinta-feira. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, são consideradas entrantes aquelas com até 54 slots por dia no aeroporto. Com essa medida, empresas como a Latam e a Gol não poderão disputar os horários de pousos e decolagens que pertenciam à Avianca Brasil. Financiamento imobiliário deverá crescer 13% em 2019. A estimativa foi feita pela ABCIP,
Associação das Entidades de Crédito Imobiliário. Anteriormente, a entidade esperava uma expansão de 7% nos financiamentos de imóveis neste ano. Na avaliação da ABCIP, o volume total do crédito imobiliário deve chegar a 132 bilhões de reais em 2019. O governo prepara projeto de lei para dar proteção jurídica a policiais que se envolverem em ocorrências durante operações. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais com Jair Bolsonaro. Segundo ele, a medida é uma reivindicação antiga da categoria. O presidente defendeu a iniciativa e enfatizou que ela dependerá de aprovação no Legislativo. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube da Jovem Pan e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 33 minutos. Para você que chega agora, vamos às principais notícias dessa sexta-feira. É o nosso Top 10. Violação de privacidade. Sérgio Moro diz a Dias Toffoli que hackers também invadiram celulares de ministros do STF. Decreto do presidente. 13º de aposentados deve sair no mês que vem. Brumadinho. Romeu Zema diz que vai lutar por vítimas de rompimento de barragem, mas defende a importância da mineração para o estado. Assalto em Guarulhos. Polícia encontra mais 3 veículos usados em roubo de ouro em aeroporto na Grande São Paulo. Verão na Europa. Inglaterra, Bélgica, Holanda e França registram calor recorde com média de 40 graus Celsius. Política espanhola. País não forma governo e pode ter quarta eleição em um período de 4 anos. Mísseis na Coreia. Kim Jong-un monitorou o teste de nova arma guiada, diz Coreia do Norte. Explosão em Santiago. Presidente do Chile diz que bomba implantada em delegacia foi ato terrorista. Pan-Americano. Jogos de Lima começam oficialmente nesta sexta-feira. Copa Sul-Americana. Corinthians vence por 2-0 o Montevideo Wanderers do Uruguai. E a gente volta a acompanhar agora a coletiva de imprensa dada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, o DEIC, que faz uma coletiva para esclarecer as informações sobre o caso do roubo que ocorreu na tarde desta quinta-feira no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo. Os criminosos levaram cerca de 718 quilos de ouro, que são avaliados em 29 milhões de reais. Vamos acompanhar a fala do delegado assistente de roubos a bancos do DEIC, João Carlos Miguel Rueb, que responde a perguntas de jornalistas neste momento. Não, ele não teve esse contato da empresa que chegou pra gente, nada de estranho, né? Ele viu alguma coisa do transporte quando saiu do galpão lá da Cis Ribeiro, ou ele não deu nenhuma informação para vocês? Porque tem essa coisa da empilhadeira, é muito ouro, é muito peso. Ele falou alguma coisa? Eu até havia explicado anteriormente, a gente está ouvindo agora o delegado, mas ele está respondendo a perguntas de jornalistas. E essas perguntas a gente não consegue ouvir porque os repórteres estão sem microfone, a gente acompanha apenas a fala do delegado João Carlos Miguel Rueb. Por volta da 1 hora lá naquele dia. E aí ele justificou que estava indo para ver uns e-mails e tudo. Em relação aos depoimentos, o senhor pode dar mais detalhes a respeito do depoimento que foi mais esclarecedor para vocês? Ainda tá muito aberto. Os próprios depoimentos, estava todo mundo muito abalado. A gente vai ouvi-los novamente para ver se tudo aquilo que foi dito não foi confundido com o choque de toda a ação criminosa. Pode falar só o telefone para qual o funcionário recebeu a ligação quando ele foi encontrar ele na Avenida Salamaús. Vocês têm esse número de telefone? Ele não levaram o telefone dele e a gente inclusive perguntou, ele não lembrava, ele até comentou de um final 21, mas que não conseguiu lembrar a linha completa. Eu estou com uma dúvida que o senhor
Lembrando que na tarde de ontem, um grupo de 8 homens fortemente armados invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Era por volta de 14h30, 2h30 da tarde, portanto, em 2 viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas. Era uma modelo Triton e a outra uma Pajero Dakar. No terminal, eles roubaram o ouro, como eu disse também, foram cerca de 718 quilos de ouro, e os metais estavam dentro de caixas de metal. A gente acompanhou agora, então, a coletiva do DEIC que foi dada na manhã desta sexta-feira em relação ao caso do roubo de ouro que ocorreu na tarde de ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo. A gente ouviu o delegado assistente de roubos a bancos do DEIC, João Carlos Miguel Ruebe. A Prefeitura de São Paulo ampliou o público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo. Daniel Lian. A Prefeitura de São Paulo decidiu ampliar o público-alvo da atual campanha de vacinação contra o sarampo também para bebês entre 6 meses e 1 ano. A capital está em campanha especial para pessoas com idade de 15 a 29 anos desde o dia 10 de junho, após a explosão de casos confirmados da doença. Os registros de sarampo dispararam 850% no estado de São Paulo, passando de 51 para 484 até o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A grande maioria na capital, onde houve a confirmação de 363 pessoas infectadas. E o número preocupa por já ser o maior registrado em 20 anos. A diretora de imunização da Secretaria de Saúde de São Paulo, Helena Sato, fala sobre as recomendações. Todas as pessoas de 1 a 29 anos de idade, é fundamental que tenham na carteira 2 doses da vacina do sarampo. Quem tem de 30 a 59 anos de idade, 1 dose já será suficiente. E, de um modo geral, quem tem 60 anos ou mais, não haverá necessidade de tomar vacina. A vacina é aplicada durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Por conta da campanha, postos volantes também estão sendo montados em áreas de grande circulação, como shoppings e terminais de transporte público. O governador de São Paulo, João Dória, inaugurou nesta quinta-feira o Poupa Tempo do Empreendedor para facilitar o processo de abertura de empresas no estado. A Natasha Mazaro tem as informações. O estado de São Paulo ganhou uma espécie de poupa-tempo do empreendedor para facilitar a abertura e fechamento de empresas. O pleito é antigo e a redução da burocracia vai favorecer os procedimentos na hora de ter o próprio negócio. A nova sede da Junta Comercial, inaugurada no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista, prioriza a inovação e a tecnologia para agilizar os processos. Cerca de 80 mil páginas estão sendo digitalizadas por dia. Ações que otimizam tempo e reduzem os custos para o empreendedor, como explica o governador de São Paulo, João Dória. Eliminados gradualmente papéis, carimbos e procedimentos retardatários que normalmente implicam em burocracia. Hoje a Junta Comercial é uma instituição sem burocracia, caminhando rapidamente para ser 100% digital, e uma celebração muito importante para São Paulo e para o Brasil, já que a Junta de São Paulo é a referência para as demais juntas comerciais do país. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que empresas de baixo risco poderão ser abertas em apenas 24 horas. Na prática, são empresas que não oferecem risco ambiental, sanitário ou de segurança. Já as empresas que precisam, por exemplo, de certificados mais complexos, essas levarão mais tempo. Empresas que envolvem situações de risco para a população, evidentemente não pela junta, mas por certificações, por exemplo, da CETESB ou de secretarias ambientais, exigem algumas horas ou no máximo 1 ou 2 dias adicionalmente. A próxima etapa será implantar uma parceria com os órgãos de licenciamento para que no futuro abrir o próprio negócio seja ainda mais rápido. A expectativa do governo de São Paulo é de que até 2022 o empreendedor paulista consiga abrir uma empresa em apenas 3 horas.
O governo divulgou o cronograma para o saque da chamada Conta Aniversário do FGTS. Mais informações de Brasília, com Luciana Verdolim. Olha, o governo divulgou as datas para o saque da chamada Conta Aniversário do Fundo de Garantia no ano que vem. Como as retiradas de até R$ 500 vão ser realizadas de setembro até março de 2020, no ano que vem os saques na Conta Aniversário só começam em abril. Com isso, quem nasceu em janeiro e fevereiro vai receber em abril e junho. Para os nascidos em março e abril, as retiradas serão feitas de maio a julho. E quem nasceu em maio e junho, os saques serão realizados em julho e agosto. Nascidos a partir de julho farão saques nos meses correspondentes. No ano seguinte, os valores estarão disponíveis apenas nos meses de aniversário. Quem tem até R$ 500 para receber no ano que vem poderá sacar 50% do total. Para saldos até R$ 1.000, a alíquota cai para 40% mais R$ 50. Ou seja, quem tem, por exemplo, R$ 1.000 poderá sacar 400 mais um adicional de R$ 50. Para saldos de R$ 1.000 a R$ 5.000, o percentual de saque será de 30% do total, mais um adicional de R$ 150. No caso de valores de R$ 5 a R$ 10.000, o percentual será de 20%, mais um extra de R$ 650. No caso das contas com valores que variam de R$ 10.000 a R$ 15.000, será possível retirar 15% do total, mais R$ 1.150. Quando os saldos variarem de 15 a R$ 20.000, o percentual de saque autorizado será de 10%, mais R$ 1.900. Agora, a última faixa é aquela acima de R$ 20.000. O percentual máximo de saque será de 5%, mais um adicional de R$ 2.900. Só no dia 5 de agosto é que a Caixa Econômica Federal ela vai divulgar o calendário da liberação dos valores da primeira etapa dos saques nas contas do FGTS. Aqueles valores limitados a R$ 500 que começam em setembro. A expectativa é de que 96 milhões de trabalhadores sejam beneficiados, ou seja, um número 4 vezes maior que o registrado há 2 anos, quando o governo Temer também liberou recursos do fundo. Hoje, 80% das contas do FGTS existentes têm saldo de até R$ 500. Correntistas da Caixa Econômica Federal precisam ficar atentos, uma vez que o valor será depositado automaticamente na conta. Quem não quiser receber deverá informar ao banco. O presidente Jair Bolsonaro, ele admite que a liberação ela não vai resolver todos os problemas não, mas pode ajudar no pagamento de algumas contas atrasadas. Que é opcional, não precisa reclamar. Quem está reclamando é só ficar na tua, fica em casa, tranquilo, sem problema. Agora tem muita, mas muita gente que R$ 500 faz falta, né? Sai até da lista do SPC, entre outras ali. O trabalhador que optar pelo saque antecipado, se for demitido, não poderá sacar o saldo total, como acontece hoje. Se quiser voltar para a regra antiga, basta, no entanto, cumprir um período de 25 meses de carência. Vale ressaltar também que, mesmo que esteja fazendo os saques antecipados, será possível utilizar os recursos do Fundo de Garantia em qualquer momento para a compra da casa própria. O governo lembra ainda que mudou a regra de cálculo dos valores depositados. Agora os trabalhadores eles vão receber 100% do lucro do FGTS, o que deverá equiparar o rendimento ao da caderneta de poupança. Recursos do fundo do PIS/PASEP começam a ser liberados já no mês que vem. Acabou aquela limitação da idade e a promessa é facilitar o saque em caso de morte do beneficiário. Os herdeiros eles vão precisar apresentar apenas declaração de consenso entre as partes e declaração também de que não há herdeiros desconhecidos. De Brasília, Luciana Verdolim.
Herdeiro da OAS morre 2 semanas depois de sofrer um infarto numa audiência da Operação Lava Jato. César Mata Pires Filho, de 40 anos, morreu nesta quarta-feira em um hospital de São Paulo. No dia 8 de julho, o empresário passou mal ao prestar esclarecimentos ao juiz Luiz Antônio Boná, responsável pela Lava Jato, quando caiu e bateu a cabeça numa mesa. Ele foi levado a um hospital em Curitiba, passou por cirurgia e foi transferido para a capital paulista, onde acabou não resistindo novamente a complicações no coração. Consulta sobre indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos chega a Washington. O agramen foi enviado esta semana pelo Itamaraty ao governo norte-americano, conforme revelou o jornal Estado de São Paulo. O pedido é uma maneira formal de consultar o país onde o futuro embaixador vai servir sobre possíveis restrições ao nome. Para ser nomeado embaixador brasileiro, o filho do presidente precisa do aval americano e deve ser aprovado após uma sabatina no Senado. Ex-marido de Nájila Trindade diz que modelo relatou agressão e não estupro de Neymar. Steven Alves concedeu entrevista à revista Isto É e afirmou que conversou com a ex-mulher quando ela ainda estava em Paris. Ele contou que no primeiro momento não levou a sério a história relatada por Nájila e só se deu conta da veracidade quando Neymar se posicionou a respeito. Alves também revelou ter visto todo o vídeo gravado por Nájila, que estava guardado no tablet e que teria sido roubado, segundo a modelo. Com competições em andamento, os Jogos Pan-Americanos de Lima começam oficialmente nesta sexta-feira. Giovanni Chacon. Os Jogos Pan-Americanos de Lima têm a sua cerimônia de abertura hoje, com apresentações do tenor peruano Juan Diego Flores e do cantor pop porto-riquenho Luiz Fonsi. A abertura terá início às 8h30 da noite, no horário de Brasília. É também esperada uma apresentação contando um pouco sobre a história do Peru, com efeitos com fogos de artifício e muita iluminação. O tradicional desfile das delegações está confirmado e o Brasil terá Martine Grael e Karina Kunz da vela como porta-bandeiras. As campeãs olímpicas e mundiais serão as primeiras mulheres da história do Brasil porta-bandeiras em Jogos Pan-Americanos. E o Brasil já entrou em disputa em alguns esportes. Nessa quinta-feira, Oscar Brandão e Thiago Deltri bateram os uruguaios Maurício Vieito e Marco Cairos na fase de grupos do vôlei de praia masculino por 2-0. Hoje, eles enfrentam os cubanos Sérgio Gonzalez e Luiz Reyes às 3h da tarde. No feminino, Carolina Horta e Ângela Rebouças venceram as chilenas Maria Marondes e também Maria Rivas por também 2-0. E agora encaram as mexicanas Maria Revuelta e Zaira Orellana hoje às 1h20 da tarde. No handebol feminino, após bater Cuba na estreia na quarta-feira por 29-20, o Brasil atropelou o Canadá por 41-12 e garantiu vaga na próxima fase. O Brasil já sediou 2 vezes os Jogos Pan-Americanos. Em 1963, São Paulo foi a cidade sede. Em 2007, foi a vez do Rio de Janeiro. Promessas da Fórmula 1 tentam roubar a cena e atrapalhar o inglês Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Alemanha. Alex Ruffo. Hoje cedo, os carros vão para a pista no circuito de Hockenheim, encravado na Floresta Negra, para os treinos livres da corrida que marca metade da temporada da Fórmula 1 e que promete muita emoção com os principais representantes da nova geração da categoria, Max Verstappen e Charles Leclerc. As batalhas que assistimos durante os GPs da Áustria e da Inglaterra entre o piloto da Red Bull e o jovem piloto da Ferrari mudaram o foco das atenções das câmeras e do público em geral, acostumado às disputas de Hamilton e Vettel e ainda assim mais na tabela de classificação do que na pista. Logo depois do GP da Áustria no circuito de Spielberg, Leclerc declarou que aquela manobra tinha servido para que ele ficasse de olhos bem abertos, se referindo a Verstappen, que para conseguir ultrapassá-lo precisou tocar rodas com o piloto da Ferrari para vencer a corrida. O incidente, que ficou sob investigação pelos comissários da FIA, provocou a manifestação de Max Verstappen, que comentou que para correr dessa maneira seria melhor ficar em casa e que se não permitirem ultrapassagens mais arrojadas, não teria sentido algum permanecer na Fórmula 1. Sem punição imposta a Verstappen ao perder a oportunidade de vencer pela primeira vez na Fórmula 1, Charles Leclerc também mandou o seu recado, que a partir dali seria mais agressivo, já que aquele tipo de jogada seria permitido.
permitida. Não é de hoje que os dois se estranham. Quando Verstappen e Leclerc competiam pela Liga Europeia de Kart em 2012, com apenas 12 e 13 anos de idade, já se degladiavam dentro e fora das pistas. Depois de uma das etapas daquele campeonato, enquanto Leclerc comentava para um repórter que havia sido apenas um incidente de corrida, Verstappen reclamava que o monegasco tinha tirado ele da prova, com uma situação invertida do que se viu na Áustria. Charles Leclerc fez a sua estreia na Fórmula 1 no ano passado pela Sauber. Tem 2 poles, 2 voltas mais rápidas e 5 pódios. Este é o 5º ano de Max Verstappen, que estreou pela Toro Rosso em 2015, venceu 6 vezes e a sua primeira vitória veio um ano depois da sua estreia em 2016 no GP da Espanha. Foi 24 vezes para o pódio e, embora ainda não tenha conquistado nenhuma pole position na carreira, já cravou 4 vezes a volta mais rápida de uma corrida. A carreira dos dois tomou o mesmo rumo e hoje ambos competem por times de ponta na Fórmula 1 e disputam de igual para igual contra 9 títulos mundiais, 4 de Vettel e 5 de Hamilton. Essa rivalidade que nasceu no kart é extremamente saudável para a Fórmula 1 e para o esporte em geral. Já vimos isso com Lauda e Hunt, Piquet e Mansell e também Ayrton Senna e Alain Prost. Os dois mais bem-sucedidos pilotos dessa nova geração trouxeram um tempero a mais para as corridas, com disputas e pegas que são para lá de acadêmicas, com ultrapassagens conquistadas roda a roda, coisa que há muito tempo não se via nas pistas e que finalmente tem levantado tanto o público das arquibancadas como a audiência da Fórmula 1. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez está encontrando dificuldades para formar um governo de coalizão. Quem tem esse destaque internacional é a repórter Marcela Raal. Depois de o parlamento espanhol derrubar pela segunda vez nesta semana o nome do primeiro-ministro Pedro Sánchez, a situação se complica para o líder do Partido Socialista Operário Espanhol. A chance do país realizar novas eleições gerais começa a ganhar força. Sánchez tem até o dia 23 de setembro para conquistar a maioria simples dos 350 deputados e iniciar seu segundo mandato. Os socialistas venceram a eleição realizada em abril, mas precisam do apoio de outros partidos de esquerda no parlamento. A principal resistência veio do Podemos, partido de ultra-esquerda, que tem 42 deputados e não chegou a um acordo com Sánchez para a formação de um governo de coalizão. Caso fracasse, como determina a Constituição, o rei da Espanha, Felipe VI, deverá convocar novas eleições para o dia 10 de novembro. Seria a 4ª visita dos espanhóis às urnas em 4 anos. O governo dos Estados Unidos pediu que a Coreia do Norte parasse a lançar mísseis e retornasse à mesa de negociações. Renan Porto. Os Estados Unidos exigiram que a Coreia do Norte acabasse com as provocações depois que o país comunista lançou 2 mísseis de curto alcance nesta quinta-feira. De acordo com um comunicado emitido pelo Departamento de Estado americano, a Casa Branca ainda espera pela continuidade do programa norte-coreano de desnuclearização. De acordo com o Conselho de Segurança da Coreia do Sul, os projéteis foram disparados da cidade de Wonsan, localizada à costa leste do país vizinho. O órgão não pôde identificar os modelos dos mísseis, mas os classificou como uma potencial ameaça à integridade da península. Eles viajaram por cerca de 430 quilômetros sobre o mar do Japão. O Ministério da Defesa sul-coreano reiterou a exigência americana, defendendo o fim dos experimentos balísticos. Esse é o segundo teste feito pela Coreia do Norte em 2 meses. Em maio, o país disparou outros 2 mísseis de alcance semelhante. Essa é a primeira vez que os norte-coreanos fazem testes balísticos desde que o presidente americano Donald Trump e o líder comunista Kim Jong-un se encontraram na zona desmilitarizada entre as 2 Coreias em junho. No encontro, as lideranças se comprometeram a promover novas rodadas de negociações, mas desde então, a Coreia do Norte vem criticando os americanos por exercícios militares feitos na Coreia do Sul. Na França, a cidade de Paris registrou mais uma vez o recorde de calor nesta quinta-feira. Camila Yunis. Em meio a uma forte onda de calor que atinge toda a Europa, Paris registrou a maior temperatura da história nesta quinta-feira. Na capital francesa, os termômetros chegaram a marcar 42,6 graus Celsius. Esta foi a temperatura mais alta desde 1947. O clima está tão quente que em Paris, uma fonte que fica em frente à Torre Eiffel se tornou praticamente uma piscina. Muita gente chegou a colocar trajes de banho e ficou debaixo d'água para tentar se refrescar. A cidade está exibindo mensagens para que as pessoas se lembrem de beber água mesmo sem sentir sede.
Outras recomendações para lidar com o calor extremo são evitar as bebidas alcoólicas, já que facilitam a desidratação do corpo, e também não fazer esforços físicos. O Ministério do Interior francês classifica a situação como dramática. O governo lembra ainda que a onda de calor também causa incêndios florestais e que mais de 3.600 hectares de floresta já foram consumidos pelo fogo na França desde o começo do verão deste ano. Nesta quarta-feira, 80 dos 96 departamentos administrativos do país estavam em alerta laranja, que é o segundo nível mais grave de alerta por causa do calor. 11h57 e assim a gente encerra o nosso Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia e fique agora com Camisa 10, que você também acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan.